Deus se revela, fazendo conhecer a sua vontade. Ao observar os mandamentos, o povo exprime a própria pertença a Deus e responde com gratidão à iniciativa de amor dele. Então, é isso que nós observamos até historicamente. Deus, no Antigo Testamento, ele escolheu um povo, o povo de Israel, que nada mais é que uma prefiguração do povo de Deus, que é a Santa Igreja Católica. Deus escolhe este povo, ele se revela a este povo, e no momento em que ele liberta este povo da escravidão do Egito, ele faz com este povo no deserto uma aliança. Pouco antes da revelação dos 10 mandamentos, pouco antes do momento em que Deus, o verdadeiro legislador, Deus entrega a sua lei a Moisés, pouco antes disso, Deus ele sela uma aliança com o povo. Então, essa é a lógica, essa é a dinâmica. Deus se revela. São João dirá na sua primeira carta, Deus nos amou por primeiro. Então, Deus se revela, Deus nos ama. E depois de nos amar, ele faz conhecer a sua vontade. Ele revela qual é a sua vontade. Então, ele nos ama, ele se revela a nós, ele revela a sua vontade, que são os 10 mandamentos, como ele deseja que nós vivamos, e nós somos chamados a amar Deus de volta. A amar Deus de volta, a fazer a sua vontade, como um ato de amor, como um ato de gratidão. Gratidão a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Então, esta é a dinâmica. É por isso que o catecismo vai falar, né, da revelação dos mandamentos e vai relacionar isto com esta aliança histórica, em primeiro lugar, que Deus fez com o povo de Israel no Antigo Testamento, mas esta aliança que Deus faz com cada um de nós, também na nossa existência pessoal, e evidente esta nova e eterna aliança que nosso Senhor Jesus Cristo fez com a Santa Igreja Católica, com o verdadeiro povo de Deus, que é a Santa Igreja Católica. Não nos esqueçamos que o povo de Israel nada mais é do que uma prefiguração, como eu falei, da Santa Igreja Católica, o verdadeiro povo de Deus. E aí a próxima pergunta, que é a pergunta 438, que importância dá a Igreja, falamos da Igreja, ao Decálogo, aos 10 mandamentos? Fiel à Escritura e ao exemplo de Jesus, nós já falamos sobre isso, a Igreja reconhece no Decálogo uma importância e um significado primordiais. Os cristãos são obrigados a observá-lo, isso eu já falei. Há uma obrigatoriedade de observância dos 10 mandamentos. Eles são necessários para a salvação e eles são tão fundamentais que nós somos chamados não somente a uma observância fria dos 10 mandamentos, não. Nós somos chamados a uma orientação radical das nossas vidas de acordo com os 10 mandamentos. E isso é algo que foi consolidado na história da Santa Igreja, na catequese da Santa Igreja. A catequese moral, esta parte na qual nós estamos da nossa catequese, ela tradicionalmente, mais especificamente a partir de Santo Agostinho, nosso pai, Santo Agostinho, nosso padroeiro aqui da paróquia, foi quem consolidou na catequese moral da Santa Igreja, e isso é vivido até hoje. A catequese moral, ela é dada a partir dos 10 mandamentos. Ela é ensinada, o agir próprio de um católico, ele é ensinado a partir dos 10 mandamentos. Tanto que nós somos chamados a cada dia das nossas vidas a fazermos, no final de cada dia, antes de dormirmos, nós somos chamados a fazer um exame de consciência que deve, de preferência, se orientar com base nos 10 mandamentos. Quando nós nos preparamos, por exemplo, para o sacramento da confissão, nós somos chamados a fazer esse exame de consciência que deve anteceder a confissão de acordo com os 10 mandamentos. Então vejam o quão essenciais são os 10 mandamentos para todo fiel católico. Isso tem que estar muito claro. Então os mandamentos, eles são obrigatórios,
eles são necessários para a salvação, eles são imutáveis, eles são para sempre, para todas as pessoas, em todos os lugares. Isso tem que estar muito claro, eu até vou repetir. Os 10 mandamentos, eles são obrigatórios, necessários para a salvação de um fiel católico, eles são imutáveis, aplicáveis a toda e qualquer pessoa, para sempre, em todo e qualquer lugar. Eles são, para usar uma palavra para consolidar tudo isso, eles são universais. Os 10 mandamentos são universais. Isso tem que estar muito claro, esse ensinamento tem que estar muito consolidado nos nossos corações. E agora, depois de todas essas características que eu procurei colocar aqui, o catecismo colocará mais uma, que é a unidade dos 10 mandamentos. Há uma unidade orgânica nos 10 mandamentos. Vamos lá. Pergunta 439. Por que o decálogo constitui uma unidade orgânica? Os 10 mandamentos constituem um conjunto orgânico e indissociável, porque cada mandamento remete aos outros e a todo o decálogo. Por isso, transgredir um mandamento é transgredir toda a lei. Vejam que isso é afirmado pelo próprio São Tiago, que eu já citei nessa aula. Transgredir um só mandamento significa transgredir toda a lei. Então há uma unidade orgânica. Por isso é que no Catecismo de São Pio X, ele será muito claro ao dizer que a não observância de um só mandamento é capaz de nos levar à condenação eterna no inferno. É o que nós veremos, inclusive, na próxima pergunta. Então, há uma unidade orgânica. Quando eu ofendo um só mandamento, na realidade, eu ofendo, eu descumpro a lei inteira. A partir do momento em que nós nos aprofundarmos nos 10 mandamentos, vocês perceberão essa unidade orgânica. Vocês perceberão que um mandamento leva ao outro, como está escrito aqui no compêndio. Então isso ficará mais claro para vocês a partir das próximas aulas. Depois que houver o estudo de todos os 10 mandamentos, essa realidade da unidade orgânica vai ficar mais clara para cada um de vocês. Na pergunta 440, é algo que eu já falei também nesta aula, por que o decálogo obriga gravemente? Porque enuncia os deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo. Então, em regra, a matéria que é tratada nos 10 mandamentos, ela é grave. Então, uma ofensa direta aos 10 mandamentos, como eu disse na última aula, com total conhecimento e com plena advertência, com liberdade, com total conhecimento e com liberdade, esta ofensa aos 10 mandamentos, por ser matéria grave, configura um pecado mortal. O pecado mortal é aquele pecado que, se eu morro sem me arrepender e sem me confessar, em regra, eu sou condenado ao inferno. Isso é um pecado mortal. Por isso que é tão importante nós nos aprofundarmos no estudo dos 10 mandamentos, porque a partir deste estudo profundo, deste conhecimento sólido dos 10 mandamentos, para mim ficará claro o que eu devo fazer para ser salvo, o que eu devo fazer auxiliado pela graça de Deus, é sempre bom dizer, para ser salvo. Então isso tem que estar muito claro também para vocês. Uma ofensa direta a um mandamento da lei de Deus, em geral, é um pecado grave. Pode ser que seja um pecado leve, que nós chamamos de pecado venial, e não se percam em meio a essa palavra leve como se esse pecado fosse um pecadinho de menor importância. Não, todo pecado ele tem que ser encarado com gravidade, mesmo que seja um pecado venial, até porque pecados veniais sucessivos me levam ao pecado grave. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo para que vocês entendam, o 8º mandamento da lei de Deus, não levantarás falso testemunho. Nem toda mentira configura um pecado grave. Nem toda ofensa
que aí também já pode configurar um pecado ao quinto mandamento, nem toda injúria, nós diríamos, ou difamação, necessariamente vai configurar um pecado grave. Isso dependerá da gravidade da ofensa ou também da gravidade da mentira que é falada. Então é só para que vocês percebam um exemplo em que pode existir uma ofensa a um mandamento, mas que pelas circunstâncias, as circunstâncias que fazem que não seja uma ofensa tão direta, esse pecado ele acaba por ser venial. Mas isso é uma questão, eu diria, excepcional. Nós não devemos encarar desta forma e não devemos banalizar, até porque há mandamentos da lei de Deus que toda e qualquer ofensa configura pecado grave, como é o caso, por exemplo, do sexto mandamento. Quando nós estudarmos o sexto mandamento, algo que eu procurarei falar para vocês é que toda e qualquer ofensa ao sexto mandamento, cumpridos os devidos requisitos, caracterizará pecado grave. Então, isso tem que estar muito sólido para todos nós. A matéria que é tratada nos 10 mandamentos é uma matéria em regra grave e que obriga gravemente. E aí vem a pergunta final que o compêndio nos faz e que pode ser uma pergunta que está nos nossos corações nesse momento. É possível observar o Decálogo? É possível observar os 10 mandamentos? Porque quando nós falamos desta forma, pode dar a impressão de ser um fardo muito pesado, de ser um fardo impossível de carregarmos. Então, veja qual será a resposta da doutrina da Santa Igreja, e esse ponto específico eu até procurarei ler no próprio catecismo para consolidar esse ensinamento. É possível observar o Decálogo, os 10 mandamentos? Sim, porque Cristo, sem o qual nada podemos fazer, nos torna capazes de observá-lo com o dom do seu Espírito e da sua graça. É evidente que para observar os 10 mandamentos, nós necessitamos da graça de Deus, mas há uma outra verdade que a fé nos dá, que nós não podemos nos afastar dela nem por um minuto. Deus não me pede nada que seja impossível de ser cumprido. Se Deus me pede, se Deus exige algo de mim, é porque Ele deseja e Ele está disposto a me dar a graça de cumprir. Mas eu devo pedir. Isso é muito importante. Eu faço essa ressalva desde já. Não basta nós estudarmos os 10 mandamentos. Não basta nós nos aprofundarmos neste estudo catequético que é fundamental. Nós devemos, da mesma forma, pedir a Deus a graça de vivermos de acordo com os 10 mandamentos. Orientarmos as nossas vidas com a graça, auxiliados pela graça de Deus, a partir dos 10 mandamentos. Então eu lerei aqui no Catecismo da Igreja Católica só algumas passagens, especialmente esta passagem que fala da graça, esta passagem que fala da necessidade que nós temos da graça de Deus para viver de acordo com os 10 mandamentos. O único ponto que eu gostaria de ler aqui, antes de ler esta parte que fala da graça de Deus, é um ponto que fala da lei natural, que não está explícito, não está claro no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, e é uma aula que foi anterior à primeira aula deste curso, quando nós falamos da lei e da graça. Vejamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica, o Decálogo e a lei natural. Os 10 mandamentos pertencem à revelação de Deus. Ao mesmo tempo, ensinam-nos a verdadeira humanidade do homem. Iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os direitos humanos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. O Decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Desde o começo, esta é uma citação de Santo Irineu de Lyon, na sua obra Prima Adversus Hereses, contra as heresias, especificamente contra a heresia do gnosticismo, que assolou a Santa Igreja Católica no seu início. Desde o começo, Deus enraizara no coração dos homens os preceitos da lei natural
Inicialmente ele se contentou em lhos recordar. Foi o Decálogo. Embora acessíveis à razão, os preceitos do Decálogo foram revelados. Para chegar a um conhecimento completo e certo das exigências da lei natural, a humanidade pecadora tinha necessidade desta revelação. Agora é uma citação de São Boaventura, também doutor da Igreja. Uma explicação completa dos mandamentos do Decálogo se tornou necessária no estado de pecado, por causa do obscurecimento da luz da razão e do desvio da vontade. Conhecemos os mandamentos de Deus pela revelação divina que nos é proposta na Igreja e por meio da consciência moral. Então, a lei natural é a parte da lei eterna que diz respeito ao homem. É uma lei que está inscrita na natureza do ser humano. E essa lei natural, ela é inscrita por Deus no coração de cada homem, ou seja, cada ser humano é capaz, pelo uso da própria razão, de conhecer a lei natural, de conhecer o que a lei natural prescreve. O que acontece é que com o pecado original, a nossa razão ela ficou obscurecida. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele revelou a lei natural ao homem, ao ser humano, quando ele revelou os 10 mandamentos. Tanto que Santo Agostinho dirá algo, uma frase belíssima, que particularmente eu gosto muito, em que ele fala: Deus escreveu em tábuas de pedra aquilo que os homens não conseguiam ler nos seus próprios corações. É isso que o nosso pai Santo Agostinho nos ensina. Deus escreveu em tábuas de pedra aquilo que os homens não conseguiam ler nos seus próprios corações. Isso retrata muito bem esta realidade. Aquilo que os homens não conseguiam ler nos seus próprios corações é a lei natural, é a lei que foi inscrita por Deus na natureza humana e que Deus coloca no coração de cada homem, ou seja, cada homem, pela luz natural da razão, é capaz de conhecer a lei natural. Mas Deus, ao perceber que com o pecado a razão humana estava obscurecida, comprometida, ele vai ao encontro do homem. Ele se revela ao homem, mas também revela a sua vontade, revela os 10 mandamentos, revela a lei natural, mas que se torna também lei revelada por Deus nos 10 mandamentos. E veja que agora eu lerei, para a gente encerrar a nossa aula, para a gente caminhar para o final, eu lerei essa parte da necessidade da graça. Nós não podemos cair, eu diria, num intelectualismo equivocado que na realidade, na prática, seria um pelagianismo. Né? O que é o pelagianismo? Pelágio era um monge irlandês que inclusive foi contemporâneo de Santo Agostinho. Santo Agostinho, como doutor da igreja que era, ele combateu a heresia do pelagianismo, e Pelágio dizia que nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem para nos dar um exemplo e que bastaria contemplar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ler o Evangelho, por exemplo, e imitar, e se esforçar por viver como nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Santo Agostinho sabia que isso era um equívoco, que na realidade nós necessitamos da graça. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos, como diz São Paulo na carta aos Romanos, eu não faço o bem que eu quero e eu faço o mal que eu não quero. São Paulo fala muito claramente ali do pecado original, que uma das consequências do pecado original é a concupiscência, que é essa propensão que nós temos por desobedecer a Deus. A natureza humana, a partir do pecado original, ela está decaída, ela está doente, fragilizada. Então vejam, nós necessitamos da graça. Quando eu falo de um intelectualismo equivocado, nós não podemos cair no erro de achar que basta estudarmos os 10 mandamentos, basta conhecermos profundamente a lei de Deus, que nós
imediatamente viveremos de acordo com ela. Não, eu preciso ter a humildade de enxergar as minhas misérias, enxergar as minhas limitações e pedir, ser um mendigo da graça de Deus e pedir a Deus a graça de amar. A graça de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, por amor a Deus. Isso tem que estar muito claro para todos nós. Eu devo pedir a Deus a graça. Eu devo pedir a Deus a graça de viver de acordo com os seus mandamentos. E é isso que o Catecismo da Igreja Católica diz para nós nesta parte final. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus diz, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto indicado nesta palavra é a santidade de uma vida fecundada pela união a Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, comungamos de seus mistérios e guardamos seus mandamentos. O Salvador mesmo vem amar em nós seu Pai e seus irmãos, nosso Pai e nossos irmãos. Sua pessoa se torna, graças ao Espírito, a regra viva e interior de nosso agir. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, quando eu peço a Deus a graça, quando Deus me dá a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, do amor de Deus em pessoa divina, que é o Espírito Santo que é derramado nos nossos corações, o próprio Cristo ama em mim. O próprio Cristo vive em mim. É por isso que São Paulo dirá, eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Então, isto é muito belo, isto é muito profundo. É por isso que eu devo rezar. Eu devo pedir a Deus a graça. E quando eu peço a Deus a graça, Ele vem em meu socorro. Ele enxerga a minha miséria e Ele vem em meu socorro e Ele ama em mim. Isso é muito belo. Ele ama o Pai em mim. E Ele ama o próximo como a mim mesmo em mim, por amor ao Pai. Isso é muito belo, isso é muito profundo. Isso é a vida espiritual, que nós trataremos de forma mais profunda, mais detida, na quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, quando nós falarmos da oração cristã. Mas isso tem que estar muito claro, de antemão, antes de começarmos a estudar propriamente cada um dos 10 mandamentos. Então eu agora simplesmente vou ler esta parte do Catecismo que é chamada de resumindo, para consolidar os ensinamentos da aula de hoje. Eu ainda vou ler a fórmula catequética dos 10 mandamentos e farei algumas observações interessantes que eu vi no Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento. Vamos lá, eu resumindo. Que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Por sua prática e por sua pregação, Jesus atestou a perenidade do decálogo. O dom do decálogo é concedido no contexto da aliança celebrada por Deus com seu povo. Os mandamentos de Deus recebem seu verdadeiro significado nessa aliança e por meio dela. Fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu ao decálogo uma importância e um significado primordiais. O decálogo forma uma unidade orgânica em que cada palavra ou mandamento remete a todo o conjunto. Transgredir um mandamento é infringir toda a lei. O decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Conhecemo-lo pela revelação divina e pela razão humana. Os 10 mandamentos enunciam em seu conteúdo fundamental obrigações graves. Todavia, a obediência a esses preceitos implica também obrigações cuja matéria é em si mesma leve. O que Deus manda torna-o possível por sua graça. Isso tem que estar muito claro. O que Deus manda torna-o possível
por sua graça. Agora, brevíssimos ensinamentos que eu peguei do estudo do Catecismo do Concílio de Trento. O Catecismo do Concílio de Trento, ele dará algumas dicas, no caso, aos párocos, né, do que os párocos deviam falar para o seu povo para convencê-los da obrigatoriedade dos 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos são obrigatórios? Então, em um primeiro lugar, o Catecismo do Concílio de Trento fala que os párocos deveriam falar para o povo acerca dos 10 mandamentos, da autoridade de Deus. Deus, que é o legislador, que é o autor dos 10 mandamentos, ele é o legislador, ele é todo-poderoso. Deus quer a nossa salvação. Se nós cremos em Deus, nós cremos no seu amor, nós cremos na sua bondade, nós cremos que ele quer o céu para nós. Então, se ele revela os 10 mandamentos para nós, como eu falei, isto significa que os 10 mandamentos são um caminho de felicidade para nós. Nós precisamos crer nisto. E depois, o Catecismo do Concílio de Trento, depois de falar, dar estas dicas que eu diria até práticas de como os párocos deveriam expor os 10 mandamentos para o seu povo, ele vai falar, ele usa justamente esse termo, a facilidade dos mandamentos. Nós não devemos encarar os 10 mandamentos como um fardo. Em primeiro lugar, o Catecismo Romano falará da força do amor. Isso é muito claro quando nós estamos no pecado e comparamos este momento com aquele momento em que nós não estamos no pecado, aquele momento em que nós permitimos que Deus vença o pecado em nós, nós percebemos que quando estamos no pecado, de fato, há um fardo sobre nós. Nós estamos tristes, nós estamos pesados, nós somos escravos do pecado. Isso é muito evidente. Isso tem que estar muito claro para nós. Os mandamentos, eles são, sem dúvida nenhuma, desafiadores, mas eles não são um fardo. Nosso Senhor Jesus Cristo dirá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, na realidade, os mandamentos, como eu dizia, são um caminho de felicidade, um caminho de liberdade em direção ao céu, em direção à salvação eterna com Deus no céu. E além da força do amor, o Catecismo Romano dirá que os mandamentos são fáceis, a facilidade dos mandamentos decorre da graça de Deus. Deus nos dá a graça. Se ele nos pede, se ele pede que nós vivamos de acordo com os 10 mandamentos, naturalmente ele nos dá a graça para que nós possamos viver de acordo com os 10 mandamentos. E o Catecismo falará também, o Catecismo Romano, a exemplo do que o Catecismo atual, falará da necessidade dos mandamentos, da utilidade dos mandamentos, algo que nós já falamos, e o espírito da observância dos 10 mandamentos. Nós devemos observar os mandamentos, e é isso que deve estar no nosso coração, em primeiro lugar, por amor a Deus, para a glória de Deus, e em segundo lugar, pela nossa felicidade. Nós precisamos perceber isto. Nós devemos querer viver de acordo com a vontade de Deus, por amor a Deus, para a glória de Deus em primeiro lugar, mas também porque esse é um caminho de felicidade. Quem vive de acordo com os 10 mandamentos é feliz. Quem não vive de acordo com os 10 mandamentos não é feliz. E não é feliz nesta vida e também na próxima. Porque, infelizmente, será condenado ao inferno. É isso que ensina a Santa Mãe Igreja. Então, viver de acordo com os 10 mandamentos nos garante, pela graça de Deus, a felicidade nesta vida, ainda nesta vida, e também eternamente no céu, na próxima. Então, para encerrarmos, eu simplesmente enumerarei essa aula. Essa segunda aula ela ficou dividida em duas, né? Em 2 aulas de aproximadamente meia hora. Vamos à fórmula catequética dos 10 mandamentos. E esse será o nosso itinerário a partir da próxima aula,
a partir da terceira aula, que será somente sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento: guardar domingos e festas de guarda. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Quinto mandamento: não matar. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento: não furtar. Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. Nono mandamento: não desejar a mulher do próximo. Décimo mandamento: não cobiçar as coisas do próximo. Então vejam que estes são os 10 mandamentos que nós devemos saber de cor. Todo e fiel católico deve decorar. Então, esta foi a segunda aula, como eu falei, dividida em 2 partes, 2 aulas de meia hora. A ideia é que, em geral, cada aula dos 10 mandamentos também tenha em torno de 1 hora, mas alguns mandamentos eu creio mais desafiadores, com um conteúdo maior. Eu creio que talvez seja necessário um tempo um pouco maior, talvez eventualmente 3 aulas de meia hora ou até 4. Vamos ver como caminharemos. Mas a ideia é que o padrão seja a cada mandamento 2 aulas de meia hora. Então a próxima aula, como eu falei, será sobre o primeiro mandamento. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, Virgem Auxiliadora e Virgem da Consolação, viva São João Bosco, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki, São Pio X. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.